Alô? Funcionou? Joia. Samuel, só aqui que a gente cantando essas músicas, a gente pode falar, agora novo sou. Né? A gente já é velho, né, Samuel? Mas ele cantou que é novo sou. A gente era cego e agora a gente vê. E a gente pode... e a gente pode ver os olhos de amor do Senhor Jesus sobre nós. Isso é pela fé, irmãos. É extraordinário, né? Isso é uma bênção muito grande, nós podemos cantar desta forma. Eu estou muito feliz de estar aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui, viu? Eu percebi, viu, Dulciene, porque eu não estava lembrando mais o caminho. E eu peguei uns buracos novos que não tinha no caminho, uma lombada que o pessoal ficou assustado. Estou ficando velho mesmo, viu, Samuel? Não tem jeito, não. Mas, irmãos, é sempre uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Essa semana foi uma semana um pouco difícil. Eu tinha muitas atividades na Vila Maria e fiquei com um princípio de resfriado, gripe. A minha garganta ficou ruim. E eu falei assim, Senhor, como é que eu vou fazer, né? Com tanta coisa para fazer essa semana. E com a voz desse jeito, os irmãos sabem que eu tenho um pouquinho de dificuldade com a voz, eu fico rouco facilmente. Por isso que tomo tanta água, né? Que a minha garganta fica seca. E para ajudar, né, eu pregava domingo de manhã na Vila Maria, dava aula na escola dominical. Ontem à noite eu tive uma palestra na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Guarulhos e pregaria aqui à noite. Falei, como é que eu vou fazer tudo isso sem voz? Falei, Senhor, tem misericórdia, vê o que o Senhor faz aí, porque eu não vou dar conta. Aí, conversando com o Naamã, eu vou contar uma coisa aqui que os irmãos vão lembrar. Vocês lembram na pandemia, quando nós estávamos fazendo um culto online, porque não podíamos nos encontrar, e de repente eu passei mal, eu tive um problema, é um problema que eu tenho recorrente no coração, a minha pressão abaixa muito rápido, e o coração fica fora de compasso, e me dá um mal-estar muito ruim. E fazia tempo que não dava, acho que foi a última vez que eu tive, foi aqui com os irmãos. Vocês lembram disso, né? Quem estava online naquela época lembra. Eu estava conversando com o Naamã, pelo WhatsApp, e de repente eu apaguei. Eu também tive a mesma sensação. A Beth estava perto, viu que eu estava me sentindo mal, e ela ficou preocupada, já queria me levar para o hospital. Eu falei, não, que para o hospital nada, eu tenho tanta coisa para fazer ainda essa semana. Vai melhorar, vai melhorar. E depois eu tive que explicar para o Naamã, Naamã, te deixei falando sozinho, né? Você nem sabe o que aconteceu, né? Mas Deus foi muito bom, meus irmãos. Deus foi muito bom, porque eu consegui, pelo menos estou aqui, né? Terminando a agenda, que a gente chama da semana, hoje começa uma nova semana. Mas Deus foi muito bom, Deus permitiu que a gente pudesse estar fazendo todas as coisas. A garganta melhorou, Deus foi muito bom. Deus é muito bom conosco mesmo. Aí, outro detalhe. Eu vou pregar hoje em Romanos 6:23. Quando eu falei que ia pregar em Romanos 6:23, a minha esposa, minha querida esposa, falou assim, o quê? Você vai pregar em Romanos de novo naquela igreja? Você ficou quase 6 anos pregando em Romanos lá, né? Aí eu falei assim, vou pregar de novo em Romanos. Por quê? A palavra de Deus, meus irmãos, ela é inesgotável. Ela é inesgotável. E quanto mais eu estudo Romanos, mais eu fico encantado, mais coisas eu venho aprendendo. E eu quero compartilhar com os irmãos, sim, porque eu não preguei esse versículo sozinho. Eu lembro das perícopes que eu preguei, eu tenho tudo gravado. E eu não preguei esse versículo sozinho, esse versículo ele é precioso. Abra sua Bíblia em Romanos 6, verso 23. Esse é um texto que nós deveríamos decorá-lo. Inclusive, ele é um texto usado em vários métodos de evangelismo, porque é um versículo que você precisa falar para aquela pessoa que está lhe ouvindo a respeito do evangelho. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Deixa eu colocar ele dentro do contexto para você. O apóstolo Paulo, ele traz uma das doutrinas mais impressionantes para nós, que é a justificação pela graça por meio da fé. Ele trabalha isso no capítulo 3, a partir do verso 21, e vai até o capítulo 4. E essa é uma doutrina maravilhosa, mas havia muitos questionamentos a Paulo, quando ele visitava as igrejas e transmitia essa mensagem. Alguns questionavam, mas Paulo, e a ira de Deus? E Deus como o nosso maior inimigo? E a morte? E o pecado? E o nosso relacionamento com o pecado? Então, quer dizer que agora nós estamos debaixo da graça, então nós podemos viver de qualquer jeito? Podemos pecar, porque a graça ela é abundante? É assim que funciona, Paulo? Então, esses questionamentos eram feitos a Paulo, e Paulo, então, nos capítulos 5 a 8 de Romanos, ele está mostrando ao povo como eles podem ter certeza do amor de Deus e da salvação de Deus, e como Deus venceu esses grandes inimigos. No capítulo 5, ele trata da ira de Deus. Você sabe qual é o nosso primeiro inimigo no mundo? Quando você nasce, você tem um inimigo. Essas crianças pequenininhas, lindas, maravilhosas, cheirosinhas, elas já nascem com um grande inimigo. Quando não são filhos da aliança? Deus. Deus está em inimizade contra a humanidade. E no capítulo 5, ele diz, agora nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados, agora somos amigos de Deus. Deus não é mais o nosso inimigo, da igreja. Mas Deus continua irado contra o mundo. Isso ele trata lá no capítulo 5. No capítulo 6, ele vai falar de um outro grande inimigo que a obra do Senhor Jesus destruiu, que é o pecado. E o pecado é um senhor de escravos terrível. E o apóstolo Paulo personifica o pecado como um senhor de escravos mesmo. Ele está numa época do Império Romano em que as pessoas estavam acostumadas a verem escravos. Nós não sabemos o que é isso. Mas as pessoas andavam nas praças, nas ruas das cidades, e elas viam, por exemplo, mercado de escravos. Como você vai à feira e você vê gente vendendo milho, cebola e não sei mais o quê. Naquela época, as feiras tinham mercado de escravos. Os seus senhores levavam os escravos ali para serem vendidos. Havia um mercado de pessoas escravizadas. E o apóstolo Paulo, então, utiliza essa figura do pecado como um senhor de escravos. E ele está tratando no capítulo 6 sobre esse grande inimigo que também foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele está respondendo aquelas várias perguntas. Bom, se estamos debaixo da graça, se somos justificados pela graça por meio da fé somente, então agora nós podemos pecar. Nós não precisamos mais nos preocupar com o pecado. Então no capítulo 6 ele está tratando sobre isso. No capítulo 7 ele vai tratar sobre o outro inimigo, principalmente para os judeus, que era a lei. Como nos relacionamos com a lei? E no capítulo 8, outro grande inimigo, que é a morte. Então, na verdade, dos capítulos 5 a 8, Paulo está mostrando que a vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz para nós é extraordinária. Ele venceu grandes inimigos. O verso 23, ele está terminando o capítulo 6, ele está concluindo, ele está explicando, inclusive, o que vem atrás. E dos versos 15 ao 23, a tese principal dessa passagem é: nós éramos escravos do pecado, mas agora não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Deus e da sua justiça. E quando uma pessoa é escrava do pecado, ela tem consequências, ela tem esse senhorio do pecado, ele traz condições e resultados eternos. Se você é escravo do pecado, você tem a morte eterna. Quando você é escravo de Deus e da sua justiça, o resultado é a vida eterna. É disso que ele está tratando, principalmente nos versos 20 a 23. Por isso o verso 23 é tão importante. Porque ele está concluindo e ele está falando de coisas muito sérias que nós vamos ver daqui a pouco. A maioria das religiões, ou podemos dizer até todas as religiões mundiais, as principais religiões do mundo, elas nos dão várias noções a respeito de como podemos chegar até Deus.
Existe o nirvana, existe a reencarnação, existem várias teorias, várias filosofias, várias ideologias. Como nós podemos nos achegar até Deus? A própria palavra religião, que vem do latim religare, é a tentativa do homem se voltar a Deus. Só que a mensagem das Escrituras, a mensagem do Evangelho, ela não diz que nós podemos nos chegar a Deus. É Deus que chega até nós. É o inverso das religiões. É verdade, nós podemos dizer que o cristianismo é uma religião, mas eu não gosto muito de falar sobre isso. Quando eu vou falar com uma pessoa que não é crente, eu não costumo falar, olha, a minha religião é a religião cristã. Porque senão ele pensa assim, bom, é mais uma entre tantas religiões que existem no mundo. É mais uma. E quem pode me garantir que essa mais uma religião é a correta? Porque verdadeiramente a mensagem do Evangelho é contra todas as filosofias religiosas. Porque a religião é a tentativa do homem agradar a Deus. É a tentativa do homem satisfazer a justiça de Deus. E na verdade nós não podemos fazer isso. É Deus que realmente nos justifica. É Deus realmente que destrói o pecado na nossa vida. É pela graça. Se você ver a visão do Senhor Jesus, no final do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, bem no finalzinho, ele diz assim, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ou seja, o Senhor Jesus ele está dizendo assim, a mensagem do Evangelho, ela é apertada. Ela é difícil. Ele está falando de uma porta, ele está falando de um caminho e ele está falando de um destino. É muito semelhante ao que Paulo está falando em Romanos 6. Paulo está utilizando a figura de dois tipos de escravidão. Você é escravo ou de Deus ou do pecado. O Senhor Jesus já utiliza outra figura. Existe uma porta que entra por um caminho. O caminho largo é o caminho das religiões, porque você pode escolher o que você achar melhor. É como um mercado, você vai ao mercado e você tem várias opções. Uma loja de roupas, você tem várias opções. O mundo oferece isso, várias opções. É um caminho largo, você pode escolher qualquer um. E o Senhor Jesus está falando assim, o meu caminho é diferente. O meu caminho é estreito. Na verdade, só existe um caminho para se chegar até Deus. E essa porta estreita, o próprio Senhor Jesus vai dizer, eu sou a porta. Porque só existiu um homem em toda a história da humanidade, que pôde entrar na presença de Deus pelos seus próprios méritos, que foi o Senhor Jesus. Provavelmente, quando o Senhor Jesus estava falando do Sermão do Monte, tinham algumas construções, naquelas construções antigas, e você tinha uma porta que não era esse formato, era uma porta abaulada assim, bem estreitinha e bem pequenininha, e que às vezes passava só um homem com o seu burrinho, o seu animal de carga, ele passava naquela porta, não dava para passar mais de um. O Senhor Jesus talvez estivesse apontando para uma daquelas portas bem estreitas e dizendo, eu sou aquela porta. A mensagem do Evangelho é desafiadora. Hoje nós estamos envoltos com uma teologia, principalmente das igrejas chamadas da prosperidade, que dizem assim, não, venha para o Senhor Jesus, Ele vai transformar a sua vida numa bênção extraordinária. Você não vai ficar velho, você não vai ficar doente, você vai ter prosperidade. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho, ela começa dizendo, a porta é estreita, o caminho é estreito. Agora, o resultado da porta estreita e do caminho estreito é a vida eterna. Agora, o caminho largo, a porta larga, que é fácil, é a mesma coisa, aquela porta lá ela tem uma largura para facilitar a entrada dos irmãos. O caminho largo é fácil. Mas o Senhor Jesus está dizendo para nós que Ele passou por um caminho estreito. E só Jesus passou por ela. Essa é a mensagem do Evangelho, ela é desafiadora. Às vezes nós, como pregadores ou como evangelistas,
como missionários, nós temos a tendência de agradar o ouvinte com aquilo que nós estamos falando a ele. Mas ele precisa saber que a mensagem do Evangelho é uma mensagem dura. Certa vez um jovem rico chegou para o Senhor Jesus e o questionou. Olha, eu tenho feito muitas coisas boas. E o Senhor Jesus o questionou de forma muito dura. E aquele jovem saiu triste. E o Senhor Jesus não foi atrás daquele jovem falando assim, peraí, deixa eu retificar a mensagem aqui para te agradar. Não, aquele jovem saiu triste e foi embora triste. Ele não se submeteu ao Senhor Jesus. Dos versos 15 ao 23, diz que nós somos escravos, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos escravos de Deus e da sua justiça. É um outro jeito que o apóstolo Paulo está falando, da mesma verdade que o Senhor Jesus falou no Evangelho. Dos versos 20 a 23, ele diz, há consequências eternas para o nosso relacionamento com o pecado. Você não pode brincar com o pecado. O pecado é um senhor de escravos cruel. Só que quando ele se apresenta para você, parece aquelas lendas e histórias antigas. Ele se apresenta como uma pessoa muito bonita, muito agradável, atraente, e que depois se transforma em algo destruidor. A mensagem que o apóstolo Paulo está dizendo é, ou você está no caminho do pecado, ou você está no caminho da justiça. E o que ele falou nos versos anteriores é, olhe para a sua vida cuidadosamente, porque a tua vida vai dizer para você em que caminho você está trilhando. Qual caminho que você está andando? Pelos frutos da sua vida. Você é escravo de quem? Há duas portas, há dois caminhos, há dois destinos. Essa é a palavra do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz que há dois tipos de escravidão. Nos versos 20 a 21, ele diz que a escravidão leva à morte eterna. A escravidão ao pecado. No verso 22, a escravidão a Deus e a sua justiça leva à vida eterna. São dois contrastes terríveis, profundos, e que tem a ver com o nosso destino final, meus irmãos. Por isso essa mensagem, ela é grave, ela é muito importante. Esse verso 23, você tem que guardar, não só na sua mente, mas no seu coração. Charles Spurgeon, grande pregador do passado, ele disse sobre esse texto. Esse texto é o provérbio cristão. Esse texto é a sentença dourada. É a afirmação divina da verdade, digna de ser escrita, atravessando os céus do mundo. Aqui nós temos a essência do Evangelho e a afirmação da miséria da qual o Evangelho liberta a todo que crê. São afirmações muito sérias de Spurgeon. Esse versículo ele faz parte daquilo que nós chamamos a estrada de Romanos. Como uma estrada romana antiga, que você tinha pontos próprios estabelecidos naquela estrada. Romanos 6:23 é um desses pontos, ele faz parte da estrada de Romanos, por isso ele é importante. Esse verso ele faz parte de um contexto, e tomado em seu contexto, ele explica as razões últimas por trás desses dois destinos eternos. Razão última é uma expressão tirada da filosofia, mas que significa, qual é a razão? Por que existem só dois destinos eternos? É isso que ele está explicando aqui. Nós vamos fazer umas observações gerais a respeito desse versículo. Primeiro, ele diz que há dois destinos eternos. Então, por exemplo, não há aniquilação da alma, como algumas grandes religiões defendem. A alma humana não cessa de existir na morte. Quando você morrer, quando o seu coração parar de bater, quando o seu corpo falir, a sua alma permanecerá consciente. Ela não vai ficar num lugar assim, sem consciência nenhuma. Você vai permanecer consciente. E a pergunta é, para onde iremos? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Não é a sua carreira, o seu currículo, não é a sua idade, a sua saúde.
Quando a gente vai fazer um currículo para entrar numa empresa, a gente coloca lá todas as nossas características, não é verdade? Isso para essa vida é importante, mas há uma pergunta mais importante ainda: aonde você vai passar a eternidade? O que vai acontecer com você quando o seu coração der a última batida? O meu quase foi essa semana. Pode ser que uma hora dessas não volte mais. Jesus também ensinou sobre 2 destinos. Ele falou sobre a realidade do céu eterno e do inferno eterno. Essas são mensagens do Senhor Jesus. Outra observação geral dessa passagem: há 2 e somente 2 destinos eternos. Não existe purgatório. Purgatório não existe. Não existe um lugar onde a alma vai purgar os pecados e é ajudada ainda pelas rezas ou orações daqueles que ficaram por aqui. Terceira observação: no momento que a sua vida acabar, o coração parar de bater, quando o corpo parar, a realidade que você vive nesse corpo irá despertar em um desses 2 destinos. Essa é a realidade. Isso não é uma lenda. Isso não é uma suposição. Isso não é uma história só lá da Idade Média, não. Tem se procurado não falar mais sobre isso nos tempos atuais, como se a nossa sociedade fosse tão sofisticada, até porque hoje nós vivemos no tempo em que o foguete dá ré. Então parece que o mundo está tão sofisticado, as pessoas tão sofisticadas, que ninguém mais quer falar sobre essas verdades. Mas são verdades eternas. O Senhor Jesus falou sobre isso. Na verdade, o seu eu real, o seu eu que compensa você investir nele, você precisa saber o que vai acontecer com o meu eu quando o meu corpo parar. Esse versículo ele começa com uma expressão: pois, ou porque. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele explica porque há um caminho. Ou um tipo de escravidão que termina em morte eterna e o outro tipo em vida eterna. Há um contraste chave aqui. Ele fala sobre salário. E na verdade a palavra no original aqui, ela não é salário. Salário nós entendemos como é que funciona, né? Você trabalha durante um tempo, então você recebe um valor financeiro por aquilo que você produziu, ou pelo seu trabalho, pela sua prestação de serviço. Aqui a palavra, ela tem mais a ver com aquilo que um soldado ganhava, como um soldo, como uma ração, como algo que ele recebia por causa da sua prestação de serviço. Veja, no ambiente militar, Paulo, quando usa essa palavra, ele usa de forma proposital. Porque o militar, ele tinha que ser extremamente obediente ao exército onde ele estava. Sim, ele recebia uma recompensa. Mas o capitão, o general, ou o comandante da tropa, não ia lhe dar aquele retorno, dizendo: olha, muito obrigado pelo seu serviço, hein? Não funciona assim. E ele fala também, um outro contraste aqui, é de um dom gratuito. Ele diz assim, mas o dom gratuito. Presta atenção nas escrituras, meu irmão, quando a palavra mas aparecer. Ela é muito importante. Ela mostra sempre o contraste em alguma coisa, uma ideia importante, e logo a seguir vem uma outra ideia muito importante. Mas o dom gratuito é alguma coisa recebida, que você não fez nada por merecer. Esse é o ensino do verso 23. Nós vamos vê-lo agora por partes. A primeira parte: todas as pessoas e cada pessoa merece a morte como pagamento pelos seus pecados. Todos nós pecamos. Porém, nós temos uma tendência de nos acharmos muito melhores do que nós somos. Se eu pudesse, ou se você pudesse, estar comigo, andando comigo, todos os dias da minha vida, e anotando tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, e se você pudesse olhar para o meu coração, como o Espírito Santo o faz, se você pudesse olhar dentro de mim e identificar até as disposições do meu coração, mesmo quando eu estou fazendo alguma coisa boa,
Você imagina quantos pecados você cometeria por dia? Quanto que você imagina que uma pessoa, na média, quantos pecados ela comete por dia? Pensamentos, palavras, disposição, é bastante coisa, hein? Não é só atitude. É disposição do coração, pensamentos, emoções. 10 pecados? Se você cometesse só 10 pecados por dia, você seria quase que um santo ambulante. Mas vamos melhorar a nossa situação? Vamos falar que nós pecamos 3 vezes por dia só. Às vezes a gente se acostuma com essas coisas. 3 vezes, lá interior ninguém viu, né? Não prejudiquei ninguém. Eu tenho 61 anos. Vamos tirar os 5 primeiros anos da minha infância. Vamos dar um desconto. 3 pecados por dia, final de um mês dá quanto? 90. No final de um ano dá quanto? Vamos arredondar para 1000? Estou arredondando, estou deixando tudo por baixo. 1000 num ano. Tirando meus 5 primeiros anos de vida, 61 dá 56. 1000 pecados. O que aconteceria com um criminoso com 56 mil crimes? Não pense no Brasil, porque o Brasil é um país esquisito. Porque tem gente com a ficha corrida bem grande aí, está tudo bem. Está solto, está tudo bem. Mas pensa num país mais sério com a justiça. O que aconteceria com um criminoso com 55 mil crimes nas costas? Difícil, né, Duciene? Ninguém sobraria. Esse texto está dizendo, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui é a morte eterna. Esse salário é o soldo, o pagamento por aquilo que nós fazemos. Com o passar do tempo, essa palavra teve essa conotação financeira, como uma compensação financeira. Mas esse é o resultado do nosso pecado. Nós temos um mestre, um senhor de escravos, pagando mesada, abono ao seu escravo. O pagamento do pecado é a morte. O que nós merecemos, eu e você, essas crianças lindas, pequenininhas, o bebezinho que está na barriguinha da nossa irmã Daiane, que nem nasceu. O que nós merecemos é só a morte eterna. O interessante é que o apóstolo Paulo usa o pecado no singular aqui, e de forma proposital. Ele está querendo mostrar que o pecado, ele pode ser personificado como um senhor de escravos. Ele tá generalizando porque, na verdade, esse é o sentido coletivo, essa é a realidade de todos nós. Veja que ele não está, em primeiro momento, falando de pecados, ele não está nomeando os pecados. Mas as Escrituras ensinam que nós somos julgados pelo nosso pecado individualmente e por cada um dos nossos pecados. Esse é o ensino das Escrituras. A própria passagem de Romanos capítulo 1, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre o mundo pagão. Então, verdadeiramente, nós somos julgados pelos nossos pecados individualmente. Mas em Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, é a passagem onde Paulo vai tratar dos moralistas, dos religiosos, dos filósofos, daquelas pessoas que se acham muito boas.
Ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Essa é a visão do moralista. Esse é aquele que aponta o dedo para o outro e diz: ele faz isso, ele faz aquilo, mas você se esquece que você está com 3 dedos voltados para si. Quando você aponta o dedo para alguém, você está apontando 3 para você e 1 para Deus. É como se você estivesse falando: eu sou uma pessoa melhor do que as outras. Nós não somos. Nós não somos melhores do que os pagãos. É disso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 2. Ele está falando: você que é o moralista, você que é o religioso, você aponta para o mundo e fala: lá no mundo só tem as piores pessoas do mundo. Eu não sou tão ruim assim. Nos versos 5 e 6 ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O apóstolo Paulo está falando: vai ter um dia de julgamento, o dia da ira de Deus. Em Apocalipse 20, verso 12, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Se você ler Apocalipse 20, de 11 a 15, ele está falando sobre o julgamento final. Haverá um julgamento para tudo que foi feito nessa terra. Por mim e por você e por todos os bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo. O que esse texto está dizendo é que nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados. Se você tivesse cometido um único pecado em toda a sua vida, um único pecado, seria suficiente para quebrar toda a lei. A justiça de Deus, ela demanda a morte pelos nossos crimes. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, não é como os juízes da nossa Suprema Corte. Não é. Ele não inocenta o culpado. Ezequiel 34, 7. Os nossos pecados demandam a morte, assim como o nosso trabalho demanda que sejamos pagos. Se você trabalha o mês todo e quando chegar no dia do seu pagamento você não recebeu o salário, o que você sente? Opa, vou reclamar. Vou no departamento pessoal, vou falar com o meu chefe. Como que pode? Eu trabalhei. Eu tenho que receber o pago do meu trabalho. Não é assim? Só que com os pecados nós não pensamos dessa forma. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um contexto de evangélicos liberais. Muitas igrejas já abraçaram o liberalismo. Elas estão falando de um Deus que somente perdoa. Um Deus que somente acena com as mãos e perdoa. E é um Deus injusto. Esse não é o Deus das Escrituras. Se você tem demanda contra alguém, você gostaria que fosse feito justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Ele não deixará nenhum pecado impune. Se um juiz no tribunal humano, que sabe que o réu é culpado, e simplesmente decide perdoar o réu, o que você diz sobre esse juiz? Ele é injusto. Mas nós, diante de Deus, somos culpados, todos nós. Merecemos a morte. Gênesis capítulo 2, verso 17, quando o pecado entrou no mundo, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E essa é uma expressão muito forte no hebraico. Há uma ênfase muito forte aqui. Certamente você vai morrer. E Deus não estava brincando. Foi o que aconteceu com Adão e com Eva. Eles morreram espiritualmente. Porque eles não foram criados para morrer. Eles não foram criados para a alma se separar do corpo. Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a vontade de Deus, é assim que funciona o universo de Deus.
Existe uma morte física, que é a separação do corpo e da alma. E Paulo já falava sobre ela em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso nós morremos. Por isso que dentro de 150 anos, que não é muita coisa, nenhum de nós que estamos aqui vamos estar vivos. A morte é o resultado do pecado. Essa é a morte física, é a separação entre o corpo e a alma. Existe uma morte espiritual que a Bíblia também ensina. Efésios 2:1. Ele está falando com pessoas vivas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado, quando ele entra na nossa vida, ele mata você espiritualmente. Ele te separa de Deus. Morte significa separação. A Bíblia não ensina a morte como o aniquilamento, a extinção de alguma coisa. A morte é sempre separação. Morte espiritual, você está separado de Deus, separado da comunhão com Deus. Morte física, a alma está separada do corpo. A morte eterna é quando o corpo e a alma ressuscitarem e estiverem separados eternamente de Deus. Que é a temível morte eterna. Que está em Romanos 6:23, como aqui, que está em Apocalipse 20, 13 e 14. É a segunda morte, é o lago de fogo, é a guiena, é a punição eterna. Diz o texto de Apocalipse: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, que é o Hades, entregaram os mortos que neles havia. O Hades era a região dos mortos, das almas. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, na sua Bíblia está inferno, eu sei, mas a melhor tradução seria o Hades, o lugar das almas, foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a guiena. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. A Bíblia fala sobre um julgamento final. Ela fala sobre um destino final da nossa vida. Embora não seja uma mensagem muito agradável de se ouvir no século 21, nos tempos modernos, é esse o ensino da Escritura, de Gênesis a Apocalipse. A pergunta que surge, talvez, na mente de alguns é: quantos pecados são necessários para merecer a morte eterna? Mas eu não sou tão ruim como aquele criminoso lá de fora, aquele que a gente vê nas páginas da polícia, na televisão. Quantos pecados, meu irmão? Nós trabalhamos o pecado como um conceito bem diferente do que a Escritura mostra. A Escritura mostra a lei de Deus como uma corrente de vários elos. Quando nós quebramos um único elo da corrente, nós cometemos talvez um pecado, mas ele quebra a corrente. Por isso que a Bíblia diz assim: quando você quebra um mandamento, você é culpável de todos. Opa, peraí, eu só contei uma mentira para o Naamã, eu não matei ninguém, eu não adulterei, eu não roubei banco. Não, você quebrou a corrente. Se você ofender o seu irmão, se você desprezar o seu irmão, você quebrou a corrente. E se você quebrou a corrente, você é culpado de ter quebrado a corrente. Esse é o ensino da Escritura. É diferente do Código Penal brasileiro. Você só vai ser julgado por aquele crime que você cometeu. Ezequiel 34:7 diz: aquele que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Deus não pode inocentar o culpado, ele seria injusto, ele seria um juiz injusto. E ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até 3ª e 4ª geração. Gálatas capítulo 3, verso 10, ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, e ele remete a Deuteronômio 27, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nem eu, nem você, nem nenhuma criança que está aqui consegue fazer isso. Nós não conseguimos praticar todos os mandamentos da lei. E nós somos culpados de todos. Em Tiago, capítulo 2, verso 10, ele está falando sobre pessoas religiosas preconceituosas.
Ele está dizendo assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então imagina que você é uma pessoa muito santa, como ninguém conheceu. E você só cometeu um único pecadinho na sua vida inteira. Você falou mal do seu vizinho. Você perdeu a paciência com o filho, com a esposa, com o marido, com o pai. Um só. A Bíblia diz que você quebrou toda a lei. A lei de Deus é como uma corrente. Você quebrou um elo, você quebrou toda a corrente. O Senhor Jesus também ensina isso em Mateus 25, 46, finalzinho do livro de Mateus. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A mensagem de Paulo, ela é coerente com toda a Escritura. Inclusive com a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela é dura. Ela não é muito agradável para um século em que nós vivemos, onde os homens estão cheios de si mesmos, onde as pessoas se acham boas, onde as pessoas se comparam com outras. Um pecado somente levaria você para o inferno e para a morte eterna. Surge uma outra pergunta. Ah, pastor Pedro, mas o que você está falando aí me parece um pouco injusto. Porque veja, eu conheço pessoas que morreram aos 20 anos de idade, outras aos 40, outras aos 60, outra aos 80 ou mais. Por que uma vida de tão poucos anos de pecados mereceria uma punição eterna, morte eterna, para sempre? Não é muito desbalanceado isso, não? Não parece um pouco injusto isso? Essa é a pergunta que muitos fazem. Mas porque nós olhamos para o lugar errado. Nós estamos olhando, continuamos olhando para nós e para aquilo que fazemos. Nós temos que olhar para quem nós pecamos, a quem nós ofendemos. É por causa da grandeza e da majestade contra quem pecamos. Novamente, eu não posso usar o Brasil como exemplo, eu tenho que usar talvez um outro país. Você pode escolher aí. Se você for desleal a um amigo seu, você é desleal ao seu amigo, você vai ficar chateado, você vai se culpar, mas vai passar o tempo, fica por isso mesmo. Talvez se for uma deslealdade um pouco mais séria, talvez você responda a algum processo. Mas se você for desleal ao governo do seu país, a coisa muda de figura, não é verdade? A justiça é mais dura. Se você estivesse num país muito sério e você, por exemplo, fosse desleal com o seu país, se você fosse um traidor da pátria, você poderia perder a vida. Isso até pouco tempo atrás era uma realidade em alguns países. Por quê? Você está traindo uma nação inteira. Você está ofendendo uma nação inteira. Agora, imagine nós sermos desleais com o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. O único ser que é eterno, que não tem princípio de dias e nem final de dias. Você está entendendo por que o pecado é sério? Porque quando nós olhamos a quem nós ofendemos, nós começamos a perceber o pecado é coisa séria. Eu estou no fim de tudo, dos meus pecados, ofendendo o Criador, o Deus eterno, o Deus que é santo, que é justo, que é maravilhoso, que é cheio de luz, que é cheio de glória. Eu estou ferindo a glória de Deus. Nós pensamos assim, puxa vida, mas tudo isso porque Adão deu uma mordidinha num fruto? Puxa vida, que coisa séria. Só porque ele pegou aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu uma mordida. Nós estamos vivendo o drama da humanidade até hoje só por causa daquela mordidinha do fruto. É a avaliação que nós fazemos da nossa vida. Nós nos desculpamos, nós achamos razão para os nossos pecados.
Mas veja, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal está implicado rebelião. Adão se rebelou contra o seu Criador. Ele foi orgulhoso. Ele pensou, talvez eu possa saber mais do que Deus. Ele cobiçou. Ele foi ingrato a Deus, porque Deus havia dado todo o jardim do Éden, o jardim de delícias para Adão e Eva. Eles tinham tudo. Só tinha uma árvore, não coma só daquela árvore. Eles foram ingratos. Eles foram egoístas, pensaram só neles mesmos. Eles falharam em amar a Deus. Adão falhou em amar a Eva. Ele era o responsável por Eva. Eles desconsideraram a bondade e a graça de Deus. Eles violaram a santidade de Deus. E no fim de tudo, eles foram incrédulos. Porque Deus havia dito a ordem muito clara: no dia que você comer, certamente você vai morrer. Ah, será que é isso mesmo? Será que isso é sério mesmo? Será que é isso mesmo? Será que Deus falou a verdade? Essa é a razão dos nossos pecados. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele mostra que no inferno, no lago de fogo, vai haver rebelião no próprio inferno. A rebelião do homem vai permanecer no próprio inferno. Agora, outra pergunta que surge: por que as pessoas não creem mais nessas coisas nos dias de hoje? Como muitas não creram também no passado. Sabe por quê? Você lembra o que Deus falou para Adão? No dia em que comeres, certamente morrerás. Mas quando Adão comeu daquele fruto, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com Deus. Quando nós pecamos hoje, não cai um raio na sua cabeça. O seu nome e a sua fotografia não aparecem na televisão. É verdade ou não é? Não acontece absolutamente nada. Nenhum raio cai. Nós nos acostumamos a pecar, acreditamos que aquele pecado realmente não custa nada. Ah, só foi um mal-entendido grosseiro. É assim que nós tratamos os nossos erros. Então, como não acontece nada, nós pensamos assim: acho que não é bem verdade isso que a Bíblia diz, não. Nós ficamos esperando pelo pagamento do trabalho prestado. Nós ficamos esperando, olha, pode ser que um dia aconteça, mas está longe. Talvez eu tenha uma chance até lá. Em Romanos 2, os versos 4 a 8, diz que o dia do pagamento está chegando. Um dia o Senhor Deus vai julgar esse mundo. Ele diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, grande paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É a pergunta. Sabe por que não acontecem as coisas na nossa vida imediatamente quando pecamos? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é paciente, Ele quer que você se arrependa. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ele vem, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A segunda parte e a terceira parte do verso 23 diz: poucos recebem a vida como um dom gratuito através da obra de Jesus. Poucos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, presta atenção nesse versículo. O salário do pecado é a morte, mas o que você esperaria que estivesse escrito ali? O salário da justiça é a vida eterna, mas não vem. Por quê? Porque eu não posso trabalhar para conquistar a vida eterna. Eu não tenho mais capacidade para isso. Nenhum de nós tem. O salário da justiça não é a vida eterna.
ele coloca uma outra frase aqui, uma outra palavra importante, o dom gratuito, que é a palavra carisma, da onde vem a nossa palavra carismático. Carisma é um presente de Deus. Em Romanos capítulo 4, quando ele está falando sobre a justificação pela fé, ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você não chega lá para o seu patrão e fala assim, obrigado por você ter pago o meu salário. Você pode até falar por educação, mas você sabe que você trabalhou, você merece. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E veja, você pode até pensar assim, bom, mas a fé é minha. Não, a fé, a Escritura diz, é um dom de Deus, é um presente de Deus para você. Então você é justificado pela graça, tão somente pela graça, por meio da fé, pela instrumentalidade da fé, que é um dom que Deus lhe dá. Romanos 5, verso 15 diz, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Sabe qual foi o único homem sobre a face da terra que viveu uma vida totalmente justa e aceitável a Deus? Foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse, eu sou a porta estreita. Não tem como você comprar a vida eterna. Não tem como você viver uma vida justa e fazer negócio com Deus. Deus, ó, eu fiz isso aqui bem. Eu mereço uma recompensa. Não existe isso. A graça, presta atenção nisso, meu irmão. Graça é uma dádiva que você recebe quando você merece exatamente o oposto. Graça é um presente que Deus te dá quando na verdade você não merece nada dele. O que você merecia é a morte eterna. Eu mereço a morte eterna. Cada pessoa nessa sala hoje merece a morte eterna. Então por isso que você deve glorificar a Deus pela sua graça. Porque Ele está te dando algo que você nunca mereceu e nunca merecerá. Essa é a beleza do Evangelho. E diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não é vida eterna na Bíblia, não significa só uma vida que não tem fim. É muito mais do que uma vida que dura para sempre. É um tipo diferente de vida. É uma vida que te capacita a conhecer a Deus. João 17, verso 3, e diz, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna começa aqui e agora, você pode desfrutar dela aqui e agora. Vida eterna é conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. É você ter a alegria dessa vida com Deus, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, a glória que vem com esta vida. Essa é a vida eterna. Em 1 João capítulo 3, verso 2, diz que um dia nós veremos como Ele é, e nós seremos como Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Se você está em Cristo, se você é escravo de Deus e da sua justiça, se você é salvo pela graça por meio da fé, você é filho de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que mensagem gloriosa, um dia nós vamos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo. No finalzinho dessa passagem, ele diz, em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é uma doutrina riquíssima nas Escrituras, principalmente em Romanos. Tudo que você tem como crente é em Cristo, é por causa dele, é porque agora você não está mais em Adão, você está em Cristo. É pelos méritos dele. A vida eterna não é conquistada por você, você não pode fazer isso. O Pai apontou e escolheu Jesus como nosso representante legal e oficial. Eu tenho agora o crédito por causa do mérito e da obra do representante. Você recebeu alguma coisa na tua conta que na verdade você não pagou por ela.
A completa justiça de Deus tem sido completamente satisfeita através da morte do meu representante. Ou seja, aquilo que você merecia receber, Jesus recebeu sobre ele. O castigo da morte. Ele satisfez a justiça de Deus em meu favor. E não foi só no dia da morte do Senhor Jesus Cristo, a própria vida dele. Eu conto uma ilustração para tentar fazer você entender isso. Quando eu descobri isso através das Escrituras, eu fiquei mais comovido ainda com a vida do Senhor Jesus. Meu avô materno, pai da minha mãe ali, ele nasceu em 1898, em Portugal. Veio para cá adolescente. E ele morreu em 1985, aos 87 anos de idade. E eu gostava daquele meu avô, eu convivia muito com ele. E eu percebi que nos últimos anos de vida dele, ele estava cansado deste mundo. Porque imagina alguém que nasceu num outro continente. É difícil a gente se habituar numa outra cultura, não é, meu irmão? A gente nasce num outro continente e ele viu transformações do século XX que às vezes a gente só vê nos livros. Ele viu a década de 40, ele viu a década de 50, ele viu a década de 60, ele viu a década de 70 do século XX. Ele viu todas as transformações que aconteceram na sociedade. Ele está num outro país, é claro que ele já era mais brasileiro do que português. Mas chegou nos últimos anos de vida, eu percebi que o meu avô estava cansado deste mundo. Ele já não conseguia mais olhar as coisas absurdas que ele via na década de 70 e 80. Ele não mais vê o que está acontecendo hoje. Alguém, por exemplo, se dizer assim, olha, eu me considero um gato, um cachorro. Me trate como um gato, como um cachorro. Ele estava desgostoso da vida. Mas o meu avô era um pecador como eu e você. Agora imagine o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Um homem de coração perfeito, totalmente justo, íntegro, amoroso, santo, em comunhão perfeita com o seu Pai. Viver na Palestina do primeiro século. A vida do Senhor Jesus foi uma vida difícil, porque ele teve que olhar para nós, para mim e para você, e suportar o nosso egoísmo, o nosso pecado, a nossa ignorância. A vida dele já foi uma vida de sofrimento. Ele recebeu o salário sobre si que eu merecia, que você merecia, porque ele se tornou o seu representante. Por isso que Romanos 3, verso 24, o apóstolo Paulo, quando está falando sobre a justificação pela graça por meio da fé, ele diz, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é comprar escravos. Nós somos comprados. Em Cristo, comprou a nossa redenção. Nós somos resgatados. Ele nos comprou do mercado de escravos. Eu e você, sem Cristo, nós somos como escravos no mercado de escravos. Foi uma troca de crédito. Cristo trocou o salário, o contra-cheque conosco. Sabe o que Jesus fez com você? Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Ele trocou o olerite dele com o seu. Foi isso que o Senhor Deus fez. Agora nós somos unidos a Jesus Cristo pela fé. Isso significa estar em Cristo Jesus. Você percebe a riqueza do Evangelho? Em Romanos capítulo 10, ele ainda vai dizer assim, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem outra solução, meu querido. Você que está me ouvindo hoje aqui, não tem outro caminho. Não tem terceira via. Não tem purgatório. Não tem como você se auto-justificar. Não tem como você, pela religião, seja ela qual for, nem a religião chamada cristã. E esse é o perigo que todos nós corremos aqui dentro.
nos enganarmos, porque estamos talvez na melhor religião, e você é só um religioso, mas você ainda não tem essa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Por isso você não tem a alegria da salvação, por isso você não o ama, por isso você não o glorifica. Porque quando a vida eterna entra na sua vida, isso te transforma. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que eu trago para você hoje, o desafio. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia. Ele é a porta estreita, Ele é o único caminho. É a única maneira de você viver a vida eterna a partir de hoje. Não só uma vida que não vai ter fim. Essa é a mensagem de Romanos 6, 23 para você hoje. Você está em Cristo Jesus ou você só está em Adão? Quando a filhinha do casal que eu amo tanto aqui, Ivan e Daiane, quando ela nascer, lembre-se disso, Ivan e Daiane, ela vai ser uma filhinha de Adão. Por isso que nós pais devemos trazer o Evangelho para os nossos filhos, para que eles se tornem filhos de Deus em Cristo. Nós temos que mudar o nosso representante legal. Em quem você está pendurado hoje? Em Deus e na sua justiça, em Cristo Jesus? Ou você está pendurado ainda em Adão? Você talvez não esteja nem entendendo muito bem o meu linguajar aqui. Do que esse pastor está falando? Que coisas esquisitas que eu estou ouvindo hoje. É disso que Romanos 6 está dizendo. Ou você é escravo do pecado e da justiça, ou você está ou do pecado para a morte, ou você é escravo de Deus e da sua justiça. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Essa é a mensagem do capítulo 5. Nós só temos 2 caminhos. Não tem terceira via, não tem atalho. A quem você quer servir? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Vamos orar? Pai, nós sabemos que é só o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra diz isso. Por isso eu peço que nesta hora, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja convencendo os Teus eleitos, que aqui estão, a se arrependerem dos seus pecados, abandonarem a sua autojustiça, a sua religiosidade inútil, e que eles possam abraçar o Senhor Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Que eles possam ser encontrados em Cristo Jesus. Que o Teu nome seja glorificado na vida desses amados. Perdoa, Deus, salva, manifesta a Tua misericórdia através da Tua palavra exposta. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, em resposta ao sermão, cantarmos juntos o hino de número 95.